me chamo Raíssa Arruda e eu vim trazer uma proposta nova para vocês. Nós estamos aqui para apresentar essa temática hoje, a área administrativa e suas diversidades. Para me apresentar de um modo bem breve, eu sou administradora por formação na Universidade Federal de Pernambuco e sou especialista em psicologia organizacional e do trabalho. Sou analista de acompanhamento pedagógico do CIE Pernambuco, estou aqui há mais de 6 anos, nos 2 anos iniciais quanto instrutora de áreas específicas e nos últimos 4 acompanhando as empresas e os jovens. Dentro desse cenário, daquilo que eu tenho de caminhada, hoje eu vim trazer essa proposta para vocês conhecerem um pouco mais do que essa área, esse campo, que nós temos para conhecer e apresentar. Então, vamos lá conhecer um pouco mais? Logo de cara, a gente se depara com esse grande questionamento, comentário às vezes muito incômodo que as pessoas fazem quando nós decidimos pela área administrativa. A administração é coisa para quem não sabe o que quer? Será mesmo? Então, por que escolher a administração? Se vocês repararem, eu coloquei logo aí do lado o símbolo da administração, que é esse que está na cor azul. Acima dele, de modo bem curioso, uma abelha. O que será que isso traz de referência? Muitas pessoas trazem várias formas de como fazer a interpretação desse símbolo, mas o que me chama muita atenção é em relação a um favo de mel. Sabe a colmeia formada por todas as abelhas, onde cada uma tem a sua responsabilidade, tendo uma rainha lá no centro, comandando tudo? É exatamente isso que a administração traz para a gente. Um entendimento de uma organização totalmente estruturada, que se comunica da melhor forma possível, cada um no seu devido lugar, exercendo sua função de modo harmonioso. Então, a abelha, junto com esse símbolo da administração, já começa a nos mostrar o que é esse viés. Então, se você se identifica ou você não conhece, eu te convido a conhecer e a apresentar um pouco mais sobre o campo administrativo. Então, por que será que a gente pode conhecer a administração? Para a gente entender um pouco mais sobre ela, eu trago para vocês um pouco da base. Então, como pilar da administração, eu trago para vocês 4 palavrinhas que são sinalizadas por essas 4 letras, que é uma grande expressão conhecida como PODC ou PEDOC. A primeira palavra está na letra P, planejamento. Por isso que você pode observar esse rapaz aí com uma luneta olhando ao longe, porque planejamento significa algo que está para acontecer, ou seja, no futuro. Tem como você adivinhar com uma bola mágica o que vai acontecer? Não é isso que eu estou falando. Na verdade, o planejamento vai visualizar possíveis vindas. Mas como é que eu vou saber sobre isso? Olha, existem datas, por exemplo, que nos influenciam muito no que está por vir. Seja um Natal, Dia dos Namorados, um São João, seja também algumas outras ocasiões, como a vinda de novas pessoas, ou então a aquisição de novos lugares, unidades, qual investimento que você está pensando em fazer lá na frente, pronto. Tudo isso, você já tem um entendimento que vai acontecer, não é mistério para ninguém, e você precisa se preparar para o que está por vir. Não quer dizer que você não vai ter problemas, claro, mas é minimizar riscos. É isso que o planejamento traz para todos nós. Auxiliado, nós vamos para a nossa segunda letra, o O de organização. Por isso que eu trago aí de modo bem curioso um cubo mágico. Se você reparar, cada quadradinho, ele vai sendo movido para encontrar o seu lugar. A organização que você traz para mim é uma grande referência, uma música lá do meu passado, que era um funk que dizia ado, cada um no seu quadrado. Ou seja, cada coisa está no seu devido lugar. Por isso que a gente move o cubo mágico para poder encaixar as cores e elas estarem associadas onde elas realmente devem estar. E assim traz também para a administração. As coisas, quando estão nos seus devidos lugares, se torna mais rápido de encontrar, mais difícil de perder também, ou seja, facilita o nosso trabalho e tudo fica de modo muito mais ordenado. Caminhando para a nossa terceira palavra, nós encontramos o D. Se você reparar, tem um bonequinho dirigindo, por isso que o D significa direção. O dirigir significa o quê? Se eu vou sair com o meu carro, seja com minha Kombi, vou pilotar minha moto, significa que eu vou me direcionar para um lugar que eu imagino onde eu devo estar. Então, o ato de dirigir é saber para onde eu quero chegar. E muitas vezes foi pensado o quê? Antes, associado à questão do planejamento.
também organizar a minha saída. Então, a gente vai caminhando direcionado para um local. Saber para onde eu vou deixa as coisas muito mais fáceis de poder administrar. E por último, não menos importante, nós temos esse carrinho de controle remoto, onde a letra C significa exatamente isso, controle. E esse controle ele está associado ao quê com esse carrinho? Eu não sei se na sua infância, você rapaz ou moça, não sei se você teve o prazer de brincar com um carrinho de controle remoto, onde você tinha muitas vezes o objetivo de quê? Sem fio, obviamente, né? Porque a graça era não ter fio. E aí você pegava o controle e fazia para ir lá longe, quanto mais longe o carrinho fosse, você mais gostava. Mas aí chegava um momento que eu quero fazer o quê? Ele puxava. Por quê? Existia uma distância que ele não conseguia mais captar a sua presença. Olha só, o carrinho de controle remoto vem nos ensinar que o controle significa que você precisa ter uma certa proximidade. Você não consegue controlar aquilo que está longe. Você realmente precisa estar próximo. Não significa colado, né? Mas você tem uma distância para que aquilo ali se mova e o controle verdadeiramente aconteça. Pronto. É assim a base da administração. Você conhecendo essas 4 palavras, entendendo o que isso significa, fica muito mais fácil de você compreender para onde a administração está nos direcionando. Sabendo um pouco mais sobre isso, agora eu vou convidar vocês a ver de um modo diferente. Por meio de um filme que eu gosto muito. Então, ó, o filme é A Grande Muralha, do ano de 2016. Eu quero que vocês assistam um pedacinho desse filme comigo e analisem o planejar, o organizar, o dirigir e o controlar de cada uma das cenas, né, que vocês vão ver comigo. Vamos lá, então? Deixa eu me organizar aqui para a gente ver um pouco mais. São os arqueiros. E os de azul? São mulheres. O que será que elas fazem? Só esse exército. Já tinha visto alguma coisa assim? É incrível. Eles parecem nervosos. É uma muralha enorme para estarem assim.
Você ouviu isso? Pronto, eu sei que o filme é bom, mas é só para a gente compreender um pouco, né, do que é essa realidade. Então, deixa eu fazer aqui. Pronto. Deixa eu puxar agora novamente o nosso slide, para a gente poder ver um pouco, né, do que a gente já estava conversando. Então, veja só. Dentro desse filme, a gente pode ver bem essas 4 palavrinhas dos pilares da administração. De cara, nós vemos a questão do planejamento. Deu para perceber ali, né, a cena que havia 2 prisioneiros, um pessoal que estava ali totalmente preparado para algo que estava por vir. Claro que eu não vou fazer nenhum spoiler para quem não assistiu ainda o filme, fica aí a dica. Mas eles estavam, sim, cientes que estava para acontecer um ataque. Então, eles sabendo que isso poderia vir a acontecer, eles planejaram antes, pensaram em algo que estava por vir. Então, a boa colocação deles diante daquela situação já mostra que aquilo já estava sendo muito bem planejado. Então, de cara planejamento, todos ali aguardando a situação que estava por vir, nós vamos com a segunda palavra, que é a organização. Se você reparar, cada cor tinha a sua responsabilidade, seja os de vermelho, né, com arco e flecha, as mulheres de azul ali no ataque corpo a corpo, algo muito curioso. Se você chegar a ver o filme, você vai ver as outras cores também, o que os outros faziam. Mas estava ali todo mundo no seu devido lugar, como eu fiquei brincando, no lado A, cada um no seu quadrado. Então, tendo essa divisão, diante do que foi planejado, a gente percebe também o quê? Que eles sabiam para onde se direcionar. Então, o dedo de direção estava muito bem colocado. Cada um no seu devido lugar, estava se direcionando sem necessariamente estar no comando, porque o que foi pensado antes já foi organizado e direcionado para cada uma das atividades. E se a gente olhar, havia uma pessoa central ali, que observava tudo o que estava acontecendo de perto para ter o controle. Não era ele que fazia, mas ele observava e passava um comando. Então, ali um líder no ato de controlar. Ele observava quando o ataque vinha longe, mandava a ordem para as armas de distância, onde os tambores tocaram, foram ali bolas de fogo, depois surgiram ali as flechas. Quando ele viu o ataque chegando, ele mandou uma nova ordem, um novo controle, para que existisse o ataque corpo a corpo. Veja, um filme, uma guerra, né, ali sendo exemplificada, mostra uma realidade que nós podemos ver em todos os lugares. Todas as instituições que estão reunidas, seja a sua casa, em atividades domésticas, seja num grande hospital, num pequeno mercadinho, na área jurídica, numa grande fábrica. Eu não sei no que você está pensando, mas uma coisa eu te digo, a administração tem que estar presente. Essa comunicação para que tudo aconteça da melhor forma possível
tem que estar sendo desenvolvida. Então, a área que você pensa, a administração vai estar lá. Então, para poder entender um pouco mais sobre ela, a gente também precisa ter um olhar sobre o campo trabalhista. Como a administração ela é vista? Então, eu trago para vocês um pouco sobre a classificação brasileira de ocupações, a CBO. Isso é pensado, né, para o que hoje é o Ministério da Economia, antes o Ministério do Trabalho. A gente encontra essas mesmas informações aí nessa fonte que eu coloquei embaixo, principalmente no mte.gov. Eu aconselho demais para você que quer conhecer um pouco mais da área que você deseja atuar, como é classificado esse campo no mercado, ou seja, as funções que eu posso fazer, as atividades a desenvolver, os nomes e cargos que eu posso ocupar. Então, conhecendo um pouco mais da nossa proposta de hoje, a CBO do administrador é a 252105. Uma descrição simples e sumária sobre a administração diz assim, ó: planejam, organizam, controlam e assessoram as organizações nas áreas de recursos humanos, patrimônio, materiais, informações, financeira, tecnológica, entre outras. Ó, implementam programas e projetos, elaboram planejamento organizacional, promovem estudos de racionalização e controlam o desempenho organizacional, prestam consultoria administrativa a organizações e pessoas. Ufa, é coisa demais. E eu posso te dizer que tem muito mais coisa para a administração fazer. Não é porque eu sou administradora, não, mas eu realmente sou apaixonada por essa área. Os títulos que nós podemos receber é administrador de empresas, de marketing, tem aí na área também de patrimônio, seja empresas de pequena, médio porte. Também recebemos títulos como analista, consultor, e aí, por último, deixei de modo bem curioso, gestor público, ou seja, você que tem interesse em seguir, né, na carreira pública, fazendo concurso, tornar um funcionário aí, é uma grande oportunidade. Muitos dos concursos realmente solicitam conhecimento administrativo, mesmo que não seja a área direta que você vai atuar. Então, sabendo um pouco mais sobre isso, dentro do site também do mte.gov, existe o que a gente chama de tabela de atividades. Então, eu trouxe só para poder ilustrar um pouco mais essa realidade do que é dito, mas você pode olhar sim lá. Então, peguei a imagem aí da tabela e destaquei alguns pontos para vocês verem o quanto que é diversificado. Afinal, essa é a nossa proposta. Ó, a família ocupacional 2521 traz como gerir recursos tecnológicos, apresentar propostas, né, de programas e projetos, estabelecer rotinas de trabalho, definir indicadores e padrões de desempenho, preparar relatórios. Se você observar essas atividades que são tão diversas, elas também têm uma grande variedade na questão da escala que você pode trabalhar. Seja você, no campo como um diretor, um gestor, um coordenador, como também um nível mais operacional vai perpassar pela variedade que a administração traz. Então, produzindo processos, tendo relatórios, né, emitindo indicadores do que acontece no dia a dia, ou seja, é uma realidade realmente muito abrangente. Então, vamos para a segunda página. Nessa segunda página, a gente pode observar também que existem os pontos como realizar perícias, demonstrar capacidade de síntese, demonstrar capacidade de comunicação e trabalhar em equipe. Por que eu fiz questão de trazer essas características que o administrador tem que ter? Porque a gente precisa compreender que uma empresa é formada por pessoas. Não importa o prédio onde você vai estar, se você vai alugar um outro local, se você destruir um prédio, mantendo as pessoas serão a organização verdadeiramente. E um administrador vai lidar diretamente com pessoas, seja a área que você vai atuar, obviamente, mas o administrador não tem para onde correr. Então, você tem que saber trabalhar em equipe, sim. E o melhor, ainda tem que observar tudo que está acontecendo e trazer uma síntese, dependendo do nível, do cargo que você está. Mas essa necessidade de comunicação com as pessoas é algo imprescindível. Então, é muito importante você pensar sobre a área que você vai seguir. Trazendo um pouco mais sobre essas atividades, agora eu convido vocês para uma reflexão. Por onde começar? Tem essa frase de Sócrates que diz o seguinte: a administração é uma questão de habilidades
E não depende de técnica ou experiência, mas é preciso, antes de tudo, saber o que se quer. Como é que eu vou para algum lugar se eu não sei onde, o que pode estar me esperando ali? Então, saber o que é algo essencial. A administração, diferente do que realmente as pessoas falam, que as pessoas não sabem o que querem, ela traz uma grande diversidade, não só de apresentação, mas onde a gente pode mergulhar um pouco mais e descobrir qual é a nossa identificação. Veja que é algo interessante. Então, por isso que eu trouxe para vocês um caminho de 14 opções. E eu posso lhe garantir que existe muito mais, dependendo da área no qual você se identifica. Então, vamos lá? De cara, algo bem conhecido que é a área de finanças. Ela diz assim, ó, trabalha diretamente com os recursos financeiros da empresa, onde tem o manuseio de valores para o devido funcionamento da companhia, no que se refere a custos, despesas e lucros. É algo que a gente fala muito sobre as empresas, que elas precisam ter uma saúde financeira, ou seja, ela precisa estar equilibrada. Claro que entrando mais do que se sai, é algo muito básico para a gente poder manter aí um equilíbrio, né? Então, a área administrativa de finanças vai lidar com isso, com os custos, com as planilhas, com o controle do que está acontecendo ali. Seguindo um pouco mais, a gente vai para uma área que particularmente eu gosto demais, que é recursos humanos. Voltado para a organização e o gerenciamento do capital humano, busca o equilíbrio entre a produtividade dos colaboradores e o seu bem-estar. Eu disse agora há pouco para vocês que a gente não tem como pensar diferente, que as empresas são formadas por pessoas. Então, imagina essas pessoas lidando ali com o bom desenvolvimento da empresa, como a gente disse agora há pouco, sobre a saúde dela, como é que eles vão estar também? Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, essa harmonia entre as empresas, entre a empresa e os colaboradores. Ver se os colaboradores estão bem, se eles estão felizes, satisfeitos. Assim, a pessoa vai ser muito mais eficiente no que faz. Então, o administrador vai ter que ter esse olhar sensível e crítico diante da necessidade da empresa e também do colaborador. Olha só que interessante. Seguindo mais, nós temos uma área bem conhecida, onde as pessoas fazem muitas coisas da especialização, mas o administrador vai para a logística. Ela pode atuar na produção, estoque e transporte que são realizados pela empresa. Faz compra de matéria-prima, lida com processos requeridos para a transformação desta em produto e o manuseio adequado até a venda. Veja só, a logística ela vai estar lá numa cadeia produtiva assim, observando aquilo que está entrando, como está sendo o caminhar dela até chegar ao nosso consumidor final. Então, ele vai ter que ter isso totalmente em harmonia. Então, é algo bastante importante para o administrador, que tem que sempre ter aquele cenário muito crítico e um olhar atencioso para as pessoas também que estão trabalhando. Seguindo um pouco mais, a área que me chamou a fazer a administração, que foi a área do marketing. Está na relação entre empresa e possíveis clientes externos, lembrando, né, porque nós temos nossos clientes internos também, que são os nossos colegas, os nossos colaboradores, eles que também estão ofertando algo para nós. Só que os nossos clientes externos também fazem com que a nossa sobrevivência ela aconteça. Então, elabora estratégias tanto para atrair como para fidelizar seu público por meio de estudos do mercado. Então, o administrador vai ter um olhar nesse cenário, onde a empresa está inserida diante da necessidade desse público para poder manter ele e também conquistar outros mais. Seguindo, a gente vai para algo também que a gente meio que já conversou hoje, que é o planejamento estratégico. O administrador ele pode se especializar nessa parte de campo, onde tem o objetivo de traçar metas e observar os resultados para o melhor desenvolvimento da empresa, com base em uma análise crítica do cenário desta em relação ao mercado. Então, qual seria a responsabilidade? É tudo muito comunicativo, né, que eu estou trazendo para vocês, mas é como eu disse, é onde você mais se identifica para poder se especializar e dar um caminho. O planejamento estratégico é o olhar do cenário, para você ver qual é a melhor forma e direcionar a empresa com os objetivos e metas que possam ser desenvolvidos da melhor forma possível para aquela empresa, caminhando com todos os colaboradores. Então, é algo realmente grandioso. Seguindo, a gente vai para algo que as pessoas elas podem muitas vezes pensar, que é o comércio exterior. Tem que ter o domínio de línguas estrangeiras, isso é algo
bastante, né, básico de se ter, afinal, se você vai para comércio exterior, tem a questão da língua como o mandarim, né, o inglês, que já é universal, espanhol também, né, algumas pessoas acham que não, mas existem muitas empresas também nesse campo que estão desejando aí profissionais. Além do entendimento da língua estrangeira, você também vai ter que ter base em outras questões administrativas, como, por exemplo, realizar análises financeiras, mercadológicas e gerenciar processos na atuação da empresa a nível internacional, obviamente. Então, se você desejar essa comunicação, a administração também pode te auxiliar nesse campo. Auditoria barra consultoria. São dois, mas se você perceber, elas se comunicam como uma coisa só. Vou te mostrar por quê. A auditoria analisa todas as áreas da empresa e a orienta quanto aos melhores procedimentos de modo lícito e que possam gerar resultados eficientes. Então, vai ali o auditor observar como está o funcionamento da empresa, comunicar cada um dos campos para ver a melhor forma de como desenvolver eles. Já a consultoria, ela surge na maioria das vezes em momentos de um caso novo a ser avaliado. Então, ali você tem uma empresa, vai ser dado aí uma nova abertura, um novo investimento. Então, o consultor, ele analisa a empresa, vê tudo que está acontecendo ao redor e algo muito importante eu coloquei de modo lícito, ou seja, dentro da lei. É algo muito importante se direcionar da maneira melhor possível, ok? Indo para o lado, nós temos aí o controle de produção. De acordo com a área de atuação da empresa, né? Porque a gente pode estar aí pensando na produção de imóveis, de carro, produção alimentícia, aí variado. Pense aí no que você imaginar. É necessário que haja verificação e atuação da produção e dos colaboradores, tendo em vista o mercado e qualidade do que está sendo produzido em paralelo com a estratégia traçada. Veja, a empresa pensou em algo, né? Planejou o que deveria alcançar, está produzindo aquilo, só que essa produção tem que estar em harmonia com os colaboradores, tem a questão da qualidade também. Então, é todo um processo de todas as etapas de produção que o administrador vai estar presente também. Seguindo para o lado, algo bastante dos dias de hoje, a gestão ambiental. A sustentabilidade está cada vez mais na consciência das pessoas, o que reflete no profissional responsável por propor planos de preservação e a recuperação do meio ambiente, além da educação ambiental junto aos colaboradores e comunidades adjacentes. Vejam só, o que está acontecendo? Empresas, elas estão alocadas em um meio onde tem um impacto ambiental, né, sejam seus vizinhos, na comunidade adjacente, liberando resíduos. Então, o administrador ele vai ter um olhar crítico sobre isso, para poder ver a melhor forma sustentável daquela empresa estar ali, educando os seus colaboradores, mas também educando as pessoas que estão ao seu redor. Então, isso é algo eminente para a nossa realidade, que o administrador também pode atuar. Seguindo, a gente vê a gestão de informações. E aí você pode ter a curiosidade, como assim a questão da informação? Você já viu algo que não haja uma boa comunicação? Não vai para frente. Então, por isso está dito aí. As informações são necessárias para que tudo que está planejado flua entre todos os colaboradores. Logo, surge a pessoa responsável por coletar, selecionar e analisar os dados de uma organização para melhor levar a todos. A gente precisa entender que enquanto uma empresa ela está lá ou sendo operada, ela não é formada por ilhas separadas, não. São setores que realmente se completam. Por isso que a comunicação precisa fluir da melhor forma possível. Não existe uma brincadeira que eu faço com os jovens. Imagina você, de madrugada, acordar, querendo ir ao banheiro e de repente você meter o seu pé na quina ali da mesa, ficar com o dedinho machucado, doendo, latejando, você fica estressado, com dor de cabeça, pode até nem conseguir dormir direito, porque você está irritado. Por quê? Um problema ali no dedinho é um problema no seu corpo. Então, um problema, uma comunicação que está acontecendo no setor financeiro, precisa chegar sim no marketing, nos recursos humanos, porque existe até um estudo que fala assim, a administração, na verdade, a organização, ela é um organismo vivo, onde ela precisa estar se comunicando constantemente. Então, essa gestão de informação é algo totalmente importante para a nossa sobrevivência. Seguindo, a gente vê a questão da pesquisa de mercado. Olha só, existe a possibilidade, né, como eu estou dizendo aí, de você ser a pessoa que vai abrir seu próprio negócio,
ser um empreendedor aí no mercado, mas também tem que ter a pessoa que vai analisar o cenário para esse empreendedor aí dar o seu primeiro passo. O administrador pode ser a pessoa que vai fazer a análise para a abertura de um novo negócio no mercado. Então, essa possibilidade é muito importante, porque já existem estudos onde a cada 5 empresas, 3 não sobrevivem nos primeiros anos. Então, se o administrador tem esse olhar e dá esse suporte, e você que também quer fazer o próprio negócio, te auxilia muito mais nessa realidade empreendedora. Seguindo, algo bastante interessante que é a carreira acadêmica. Eu sei que qualquer profissional pode se tornar um professor, não é desmerecendo, claro, é uma ótima profissão, sim, Inclusive, me identifico demais, estou aqui com vocês com isso, mas o administrador, ele vai ter um leque amplo, porque com o conhecimento de várias áreas, ele poderá atuar em diversas áreas acadêmicas e ministrar aulas nas mais diversas áreas e cursos. Então, como a gente tem esse grande leque, faz com que a gente também possa ser instrutores, professores das mais diversas áreas. Eu tenho uma amiga mesmo que ela é enfermeira e ela disse que uma administradora foi dar aula para ela. Então, é muito importante você compreender. Onde há uma organização, onde há uma empresa, a administração tem que estar presente. Então, a realidade e o conhecimento disso faz com que a área acadêmica esteja bastante aberta também para cada um de nós. Seguindo, gestão de processos. Mapear as atividades que estão sendo executadas por toda a empresa e levantar os melhores meios para que os processos minimizem problemas. Acho que eu já falei sobre isso hoje, E gerem melhores resultados. Então, da mesma forma que a gente falou sobre a informação que flui, é necessário a gente compreender que as ações, as atividades, os processos que estão sendo colocados ali são muito importantes para que haja uma melhor continuidade do trabalho. Então, se uma etapa não se comunica muito bem com a outra, de acordo com o seu processo, aquilo ali não vai fluir. Então, o administrador ele tem que ver se o processo está sendo ultrapassado, se pode vir algo novo, Então, é muito importante sempre aí comunicar com os que já têm experiência com o sangue novo que está chegando, como a gente fala. Então, as etapas da gestão do processo é muito importante aí para a continuidade e sobrevivência de uma empresa. Por último, não menos importante, é a controladoria. Auxilia na parte financeira, principalmente direcionando os caminhos econômicos mais saudáveis e produtivos para a empresa. A pessoa ela vai ter, sim, aquele olhar, analisar a empresa, mas ter aí uma parte mais crítica econômica. Então, você aí que gosta da parte de economia também, a administração está aqui auxiliando dessa forma. Vejam só, 14 caminhos. Você pode ir para outros muito mais, mas eu acredito que isso traz você uma grande amplitude no que você precisa identificar. Então, para a gente poder encerrar, eu trago aí essa imagem de uma pessoa sentada, equilibrada, uma imagem do dinheiro e do coração. Onde está a sua escolha? Eu estou aqui só para apresentar que há vários caminhos, mas a decisão com certeza vai vir de você. Existem pessoas que são tendenciadas mais para a questão financeira, Qual é o maior salário? Qual vai ser o melhor retorno, o maior retorno mais rápido? Outros não, realmente a minha identificação. Raíssa, qual seria a sua escolha? Olha, o que realmente nos equilibra é aquilo que a gente gosta. Se você gosta do que você faz, se você se identifica, porque todos nós temos uma vocação de fato, pode ter certeza, com a sua dedicação você vai ser reconhecido e o retorno financeiro virá. Com o tempo, com certeza. E aí você vai ser feliz naquilo que você escolheu. Porque, na verdade, sempre esteve em você essa identificação. Encontrando esse equilíbrio, você vai ser feliz. E a administração tem vários caminhos para te mostrar onde você vai poder se desenvolver da melhor forma possível. Para encerrar, trago para vocês esse provérbio africano, que sempre me despeço com ele. Gosto bastante, que diz assim, se quiser ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá acompanhado. Então, a minha presença aqui, junto com Léo Ramos, o nosso intérprete, espero que tenha auxiliado vocês num caminho muito mais longe nessa caminhada de sucesso trabalhista no mercado de trabalho. Tá ok? Então, pense bem, por onde ir? Mas chame boas pessoas para poder fazer um bom caminho do seu lado, que você vai muito mais longe. Então, obrigada e sucesso!